Oi, pessoal, vocês estão me ouvindo? Não. Eu tô ouvindo, você tá me ouvindo? Tô te ouvindo bem. Oi, Gil. Oi, Andréia, bem-vinda. Obrigada. Tudo bem? Tudo, e você? Tudo bem também. Me ouvindo bem? Sim, estamos te ouvindo bem. O áudio tá legal? Tá legal. O pessoal já tá entrando? Tá entrando. Beleza. Camila, eu sugiro que você altere o nome do que tem aí. Tá o Ele nome tá do como. seu pai. Eu tô. É que esse é o computador que a gente usa para os cursos e é tudo no computador do meu pai. Vamos ver. Vamos ver se eu consigo. Pessoal, bem-vindos. A gente está aguardando aí o pessoal entrar. Como é um link aberto, a gente pode ter a possibilidade de muitas pessoas aí. A gente está optando por deixar sem vídeo, né, para melhorar a nossa conexão. E estamos também mantendo todo mundo no mute. No final, a gente abre para as perguntas. Se alguém quiser mandar algum comentário, pergunta aqui no chat, também pode mandar. Assista este vídeo curto. Bem-vindo, Rodrigo. Bem-vindo, Luiz. Bem-vinda, Luísa, Lide, Marcos, queridos, Regina. Tem uma galerinha aí já. A gente vai dar uns 2 minutinhos aí para o pessoal ir entrando. Bem-vinda, Paola. Bem-vindo, Diego. Diego, nosso palestrante de amanhã. Vamos lá, pessoal entrando.
Vocês viram que nossa agenda está bem apertada, né, André e Camila? Tá, tem que falar rapidinho, Falar rapidinho. botar a rodinha na língua. É. É bastante informação, mas é tranquilo. Pessoal, a gente vai dar mais um minutinho para o pessoal ir entrando. Uhum. Bem-vindos os que estão chegando agora. Como que estão as coisas em São Paulo? Estão indefinidas, né? A gente só vai saber no final da semana, quando a prefeitura vai fazer o levantamento e até também que as associações de alimentação fora do lar vão assinar o protocolo com a prefeitura. Então, realmente a gente está aqui num mistério de quando vai reabrir. Mas é bem possível que seja na semana que vem, né? A gente estava bem otimista para essa semana, acabou não dando, mas acho que vai rolar para a semana que vem. Dia 8, né? É a data que se conspira aí, mas é só uma expectativa, né? Aqui em Curitiba, acho que há 2 semanas atrás, os estabelecimentos reabriram de novo, mas a prefeitura voltou atrás e restringiu bastante o horário, mas tá um pouquinho mais voltando ao normal agora. Pessoal, eu vou começar com as apresentações, então, para a gente não se atrasar, né? Porque o tempo é curto. Queria, então, desejar boas-vindas a todos que estão aí nos acompanhando. Essa é a semana da retomada do Grão Coletivo, uma série de webinars que a gente está promovendo aí gratuitamente para as cafeterias, torrefações e pequenos negócios de café. A ideia é orientá-los sobre esse momento da retomada. Vou falar um pouquinho do Grão Coletivo. O Grão Coletivo surgiu espontaneamente num grupo de WhatsApp, é uma rede de apoio mútuo de cafeterias e torrefações, a gente está ali para se ajudar. E de lá a gente se dividiu em grupos de trabalho e cada grupo ajuda como pode, né? Então a gente desenvolve alguns manuais de boas práticas, alguns documentos com orientações, divide, compartilha informações. Então a ideia é a gente ali no coletivo se apoiar nesse momento de Covid, né? Esse seminário surgiu a partir de um manual de boas práticas que a gente desenvolveu voluntariamente, então vários especialistas se reuniram para desenvolver esse manual de boas práticas para a retomada. Eu vou disponibilizar o link daqui a pouco aqui no chat. Esses manuais estão disponíveis para todos numa pasta do Google Drive, junto com o manual de boas práticas para retomada que o Grão Coletivo desenvolveu. A gente está colocando num pack também os manuais do Sebrae, da Abrazel e os protocolos do governo do estado de São Paulo, que são os protocolos que a gente teve acesso, né? A sugestão é que as pessoas leiam esses materiais todos, né, para se orientar, e também para quem não é de São Paulo, para que busque aí orientação também dos protocolos específicos das suas cidades e dos seus estados, né, porque tem protocolos específicos de cidades e estados, né, tem, por exemplo, prefeitos que não concordam com governadores e que desenham protocolos diferentes, então a gente recomenda que todo mundo leia esses materiais como um todo. Queria agradecer especialmente a BSCA, Associação Brasileira de Cafés Especiais, pelo apoio que tem dado ao grupo e a essa série de webinars. Ao Compre do Pequeno, uma iniciativa do Sebrae, também que tem apoiado bastante o grupo. Queria agradecer também o Barista Wave, que é a revista eletrônica especializada em café, do Daniel Teixeira, a gente acompanha bastante e eles têm nos apoiado bastante também, especialmente nesse evento. Obrigada, Dani, pelo apoio todo aí. Então, acho que a gente pode começar já. Queria só, então, reforçar, né? Como a gente está aqui numa sala aberta, a ideia é que a gente tenha uma boa conexão, então, por isso a gente vai deixar só os apresentadores, os palestrantes com vídeo e também com som. Aí, depois, na hora das dúvidas, a gente pode abrir para se dar um oi, assim, todo mundo
se vê. Mas, por favor, mandem suas dúvidas nos chats que a gente vai anotando aqui para, na hora das dúvidas, as palestrantes responderem, tá? Vou apresentar aqui as nossas palestrantes, que honra ter vocês aqui, meninas. É muito importante a gente ter aqui, são duas nutricionistas que são totalmente imersas no mundo do café, né? Então, trabalhei com várias nutricionistas já nos vários negócios de gastronomia que eu estive, e é muito diferente, né? Tem muitas peculiaridades os negócios de café. Então, para a gente é uma honra aqui ter duas especialistas que estão totalmente imersas no nosso universo, né? Vou apresentar aqui, a gente tem a Andrea Menotti, que é barista, consultora de rotulagem de alimentos, tem uma empresa chamada ProMenu e pegou o terceiro lugar na Copa Coar, um sucesso. É uma coffee lover, super, enfim, e super cuidadosa aí com essas questões de higiene, bem especializada no assunto. A Camila Franco enfim, da família Franco Souza, né? Do Luca Cafés Especiais. Nasceu degustando café, né? E para a gente é uma honra ter você aqui também, Camila. Camila, filha da Jorge Franco, que é uma referência no mercado. Camila cuida das partes de Nutri do Luca, ela é formada em nutrição e, enfim, é aí super especialista no tema e também já participou de campeonatos, enfim, várias informações aí bacanas, mas acho que o que importa aqui pra gente é o fato dela ser Nutri e de, enfim, estar ali no Luca, cuidando de todos esses protocolos relacionados à Covid e tentando ajustar aí da melhor maneira. E é interessante que a Camila, ali no Luca, tem uma realidade em Curitiba, que é uma realidade que se antecipou um pouco a de algumas cidades, então acho que é importante ela também compartilhar um pouco dessa visão dela. Meninas, eu vou compartilhar aqui a apresentação. Hoje a nossa fala é sobre protocolos de higiene na cafeteria, então só retomando, a gente tem a Andrea Menotti, da ProMenu, rotulagem, e a Camila Franco, do Luca Cafés Especiais. Obrigada, gente. Obrigada por estarem com a gente e boa apresentação. Obrigada, Gil. Vou começar. Primeiro, quero agradecer a Gil por esse coletivo todo, né? Que é muito bacana a gente ver a cadeia toda unida aí nesse momento peculiar, né? E agradecer a oportunidade de participar e principalmente de contribuir. Primeiro eu queria pautar que todo esse material que a gente desenvolveu, ele está baseado em legislações, né? A gente fez um apanhado aí do que diz a RDC 216, que ela é uma resolução referente aí às boas práticas para serviços de alimentação a nível federal, né? E também a CVS 5, que é também referente às boas práticas em serviços de alimentação, mas a nível estadual aqui de São Paulo. E como a Gil comentou aí no início, é importante que cada um, né, conforme a sua cidade, o seu estado, esteja atento aí às legislações específicas, né, da área de vocês. E sempre obedecer àquela que for mais restrita, né? A RDC é federal, ela vale para todo mundo, mas tem algumas particularidades aí em cada município que a gente precisa respeitar, né? Então, esse material, ele foi juntamente também com o material que a gente recebe dessas instituições, como a Brasel e Sebrae e tal, então a gente fez um apanhado e direcionou para a nossa área aí de cafeterias, né? Então, é importante, né, que a gente faça, antes aí desse momento de retomada, como gestor de equipes, a gente reúna, né, a nossa equipe para fazer um treinamento mesmo do que está por vir, né? A gente tem que estar preparado por uma série de questões. Hoje a gente vai falar de higiene, né? Mas a gente nunca pode esquecer que tudo envolve pessoas, né? E nem sempre as pessoas estão
antenadas ou cada um reage de uma forma, então é importante a gente ter esse momento de acolhimento da equipe e principalmente registrar esse momento de treinamento, tá? É uma dica bastante importante, a gente precisa fazer uma lista de presença mesmo, pedir para eles assinarem, tá? E manterem isso com vocês. É um documento até de segurança para o gestor da cafeteria, né? Assim como a gente entrega os EPIs, né? A máscara, que agora é de uso obrigatório, ela também é um EPI. Então, ao entregar as máscaras aí para a brigada, né, de trabalho, também a gente recomenda fazer um recibo, né? Quem pede isso, inclusive, é o Ministério do Trabalho, para vocês também se garantirem, né? Ou seja, é uma troca, né? O colaborador vai receber, ciente da importância, e para a cafeteria também é um documento importante de se citar. E aí a gente vai falar um pouquinho do que são as boas práticas de manipulação de alimentos, né? Quando a gente fala de boas práticas, o ponto alto é a higiene, né? A gente sabe que não dá para ter qualidade em alimentação se a gente não tem higiene. E eu queria primeiro passar um conceito do que é higiene, o que é a higienização. A higienização, ela é um sistema, tá? Que ela envolve dois processos, basicamente. Ela envolve a limpeza e a sanitização, tá? Então, toda vez que a gente usar essa palavra higienização, a gente está falando desses dois processos, limpeza e sanitização. Gil, você está compartilhando a tela? Eu não estou conseguindo visualizar. Se você tiver, pode ir para o slide número 3. Eu não estou compartilhando ainda, mas eu compartilho agora e vou para o slide 3, então. Isso. Que aí é exatamente o que eu estou falando, né? Para ajudar a fixar. Então, a limpeza, ela está relacionada à remoção de sujidades. Então, quando a gente fala de limpeza, eu estou falando de esfregar, de lavar, de limpar mesmo, né? De passar um pano, enfim. E o que a gente usa na limpeza? Basicamente, água e sabão, um detergente, né? Sempre lembrando que quando a gente fala de alimentos, todos esses produtos, eles têm que ter autorização para ser comercializado, né? E a sanitização é quando a gente vai diminuir o número de micro-organismos daquela superfície. E para isso, eu preciso de um produto químico, que eu posso usar ou hipoclorito ou álcool, seja na versão gel ou líquida, né? O hipoclorito, eu preciso ter o cuidado de enxaguar, né? O hipoclorito, ele deixa resíduo, tanto em superfície quanto no alimento. Então, quando a gente usa, por exemplo, cloro, né, para higienizar frutas, verduras, é procedimento a gente fazer o enxágue depois para que a gente não consuma resíduo desse produto. Já o álcool, ele não é necessário enxaguar, tá? Então, a gente, a partir do momento que aplicou o álcool, seja gel ou borrifando, né, o álcool líquido, a gente não precisa enxaguar porque ele vai evaporar e não deixa resíduo, tá? E por que o álcool 70? Porque ele já é uma solução, né, de álcool e água que é capaz de aderir na parede das células aí dos micro-organismos para a gente ter essa redução aí, né, essa ação de desinfecção, tá? Então, que fique claro que toda vez que a gente falar de higienização, a gente está falando de dois processos, limpeza mais sanitização. Um não funciona sem o outro, ou seja, se eu só fizer limpeza, não está higienizado, né? Se eu só fizer sanitização, não está higienizado, ok? E essas, como a gente... Oi? Desculpa interromper. Acho legal comentar a diluição que é recomendada de solução clorada. É verdade. Nos rótulos do cloro, né, do hipoclorito, vai ter a indicação aí para desinfecção, porque é diferente quando a gente faz uma solução para desinfetar superfície e para desinfetar
alimento, por exemplo, tá? Então, a água sanitária, ela vai ter que estar especificada no rótulo, né? E aí é importante cada um olhar aí né, no seu... o produto que está usando, né? O hipoclorito ou a água sanitária, ele já tem uma diluição de 2 a 2,5%. Quando a gente fala de superfície, a gente usa uma diluição de 1%, Camila? Né? E para alimentos é a diluição medida diferente. caseira é uma colher de sopa, né? Que dá uns 10 ml para 1 litro. Para 1 litro, né? Então, mas sempre eu recomendo olhar, né, aí o rótulo do produto que você estiver usando, certo? Bom, e aí a gente vai falar então de higiene pessoal. Então, voltando aí ao conceito da higienização, quando a gente fala higiene de mãos, né, são os dois processos. A gente precisa lavar e sanitizar, tá? E aí entra naquela questão do álcool gel, né? O que é melhor? É lavar as mãos ou só usar o álcool gel? O melhor é os dois, mas não adianta você usar o álcool gel se a sua mão estiver com sujidade. O álcool gel, ele é um recurso para quando a gente não tem acesso a uma pia para lavar a mão, né? Então, é mais importante lavar as mãos do que só usar o álcool gel. Mas se usar os dois juntos, a gente tem uma eficácia aí no processo, tá? Então, vou falar rapidinho aqui de higiene pessoal, que é o que envolve aí os colaboradores, tá? É importante que o gestor aí da cafeteria, se ele não tiver um local para que os funcionários guardem os seus uniformes, os seus pertences, que ele providencie, tá? Pode ser caixas ou sacos plásticos, uma forma que fique organizada e protegida, porque a gente sabe que o colaborador ele vem de casa, ele vai estar exposto na rua, e o ideal é que ele venha com uma roupa onde ele possa se trocar, né, no local de trabalho, colocar o uniforme para uso do dia, né? E aí ele precisa de um lugar correto aí para guardar os seus pertences também, tá? O uso de adornos, ele é proibido segundo as legislações, tá? Então, anéis, brincos, colares, pulseiras, relógio, tudo isso é proibido por conta dessa possível contaminação, tá? Higiene de mãos, eu vou retomar esse assunto um pouquinho mais para frente, tá? Como eu falei, fornecer os EPIs, principalmente as máscaras, é responsabilidade, né, do gestor, tá? Barba e bigode, também a legislação, ela orienta que sejam raspados, né, ou seja, a gente sabe que cada um tem um estilo de trabalho, um perfil, enfim, mas o que eu estou querendo dizer aqui é o que está na legislação, que você pode conferir lá, como a gente falou na CVS 5 ou na RDC 216, ok? E das máscaras, eu também vou falar um pouquinho mais para frente, qual que é o número ideal de máscaras, como que a gente lida com essa questão de máscaras aí. Pode ir para o próximo slide, Gil. Então, aí a gente falou da chegada, né? Higiene pessoal, vamos pensar durante o turno, né? O aparelho celular é um agente de contaminação, tá? Então, apesar da gente saber que hoje esses aparelhos eletrônicos, eles fazem parte, inclusive, da operação, né, para algumas cafeterias, é importante a gente tentar restringir ao máximo esse uso realmente para aquela função, se é frente de caixa, se é atendimento, e ainda assim fazer a higienização desses aparelhos constantemente, de preferência que ele esteja protegido, né, com filme plástico, algum tipo de proteção, tá? A gente precisa promover o distanciamento também entre os colaboradores, tá? Então, os abraços, né, as manifestações calorosas que brasileiros em geral adoramos, né, a gente precisa saber evitar nesse momento e procurar coordenar a equipe usando, inclusive, o recurso de marcações no chão para que fiquem afastados, respeitando aí a distância de 1 metro de um colaborador para o outro, né?
Lembrá-los que ao tossir, espirrar, sempre cobrir com o antebraço, né? E a máscara que ele estiver usando precisa ser trocada, né? E ele precisa fazer a higiene das mãos também, tá? Aquele momento que todo barista, né, compartilha com a equipe, que é de provar café, enfim, a gente sabe, inclusive a BSCA mudou o protocolo de cupping, né? Não podemos mais usar os mesmos utensílios, né? Para nada, não só para provar café, mas para qualquer consumo, né? Então, ter esse cuidado, de preferência, se puder usar descartável, melhor, né? Mas, enfim, cada um vai entender melhor a sua operação aí, mas é importante a gente lembrar, tá? A gente precisa ficar atento aí com a equipe, primeiro, identificar quem são os colaboradores que são parte do grupo de risco, né? Então, gestantes, idosos, com doenças pré-existentes, a gente precisa ter uma atenção maior, avaliar, né, se é possível que essa pessoa retorne ao trabalho ou não. E, na retomada, principalmente observar se algum colaborador apresentar algum sintoma respiratório, né, tosse, espirro, enfim, que pode estar relacionado ao COVID ou não, mas a gente precisa se precaver e, de imediato, afastar esse colaborador. E também reforçar a higiene de tudo aquilo que ele teve contato no ambiente de trabalho, tá? É importante a gente falar que houve uma época que se falava em cabines de sanitização, né, de desinfecção. Então, era uma cabine que você entrava e recebia um spray de produto químico. A Anvisa não autorizou, tá, essas cabines, porque elas não têm eficácia comprovada, ou seja, você passar ali e receber aquele spray não te livra, né, de continuar sendo um possível agente de transmissão. E algumas pessoas têm alergias, né, aos materiais químicos usados aí nessa infecção, que pode ser o hipoclorito, ou quaternário de amônio, enfim. Então, a Anvisa não recomenda esse tipo de cabine de desinfecção, só uma nota aí como adendo, tá? Pode ir para o próximo slide, Gil. Bom, e aí a gente retoma o assunto da higiene das mãos. Então, lembrando do conceito, né, que higiene são 2 processos. O ideal é que a gente tenha uma pia exclusiva para uso de lavagem de mãos, né? A gente sabe que nas estruturas de cafeteria isso é um pouco difícil de acontecer. Ter uma pia só para isso, né? Normalmente é uma pia que é compartilhada para outras atividades também. Mas é importante que em alguma pia eu tenha lá abastecido o álcool gel e o sabonete próprio para lavagem de mãos, que não pode ter cheiro e de preferência ser bactericida, tá? Lá na RDC, a gente tem uma instrução. Quando deve ser feita a higiene das mãos? E aí tem uma lista enorme, ó, se a gente ler aí, ó. Antes de começar o trabalho, depois de tossir, espirrar, coçar, parará, parará. Na verdade, resumidamente, toda vez que você tocar em algo que pode estar contaminado, né? A contaminação não é visível, é alguma coisa que a gente né, tem que imaginar. Então, a cada troca de tarefas, tocou em material de limpeza, tocou no lixo, tal, e vai voltar a tocar nos alimentos, é importante a gente refazer essa higienização das mãos, tá? E a luva, né? A luva, ela não substitui lavagem de mãos, tá? A Anvisa não recomenda o uso de luvas, tá? Porque ela dá uma falsa sensação de segurança. Então, o colaborador vai estar com a luva e ele vai tocar no lixo, tocar no dinheiro, tocar no alimento e vai esquecer de lavar a mão, né? Então, a luva acaba sendo um agente contaminante. Em alguns casos, ela é necessária, por exemplo, quando não tem um utensílio para pegar o alimento pronto. Então, faz-se o uso de luva, mas com bastante critério. Na verdade, a luva ela acaba protegendo o colaborador, mas não protege o alimento, tá? Déia, você tem 1 minuto, tá? Ok. Então, vou direto para as máscaras, ok? Pode passar. A gente colocou aí um materialzinho
para ser fixado aí nas pias para lavagem de mãos. Pode passar o slide. Mais um. Esse é da Anvisa. E esse é de máscaras. Eu vou passar o link para você adicionar lá no pack, tá? Tá. Pode passar mais um slide, que é o meu último já. Então, aí, o uso de máscaras, tá? Esse sim é obrigatório. A Anvisa não aconselhava o uso de máscaras na manipulação de alimentos, porém, com a situação atual do Covid, ela se tornou obrigatória para uma proteção tanto do cliente quanto do próprio colaborador, tá? Mas ela pode ser usado descartável, de pano, isso está liberado, né? Não é necessária aquela cirúrgica, isso está reservado para o pessoal de saúde, mas ela precisa ser trocada a cada 2 ou 3 horas no máximo, ou sempre que ela estiver suja ou molhada. Então, o gestor ele precisa providenciar isso em número suficiente para o turno e para os seus colaboradores, respeitando essa troca. E no caso das máscaras reutilizáveis, ter o cuidado da higienização. Ela precisa ser deixada de molho em solução clorada, ok? Que mais? O uso daquele face shield, né? Aquele de acrílico na frente, ele é opcional, mas ele não exclui o uso da máscara cobrindo nariz e boca por baixo do face shield, tá bom? Então, o que eu tinha para falar era isso. Fiquei dentro do tempo, espero que sim. E passo a bola agora para nossa amiga Camila. Obrigada, Andréia. Obrigada, Andréia. A gente estourou um pouquinho o tempo, mas tudo bem. Qualquer coisa a gente cria outro link. Vamos lá, que é muito assunto importante. Vamos lá. É que é muito detalhezinho, né? É. Mas como a Andréia estava falando, é muito importante todos os colaboradores terem noção do asseio pessoal, né? Com a higiene dele mesmo, mas ele também tem que estar atento com a higiene do ambiente em que ele e os colegas de trabalho e os clientes vão circular, né? Então, a higiene do ambiente tem que ser feita com muito mais frequência que o normal, né? Então, o modo que a gente faz essa higiene é como é feita todos os dias, mas a gente redobra a atenção e a frequência, né? Então, é legal a gente ter um cronogramazinho, pode ser um checklist com todas as superfícies, os locais que tem que ser higienizados, e com o nome da pessoa responsável. E também com um lugarzinho para ela dar um check, para ter esse controle, né? Então, você faz esse cronograma de limpeza com o momento que tem que ser limpado, quem vai limpar, para ter um controle e não esquecer de nada, né? Então, coisas mais importantes, bancada de trabalho, os equipamentos, piso, parede, maçaneta que todo mundo toca, as mesas que os clientes transitam são os mais importantes, né? Então, é bom ter esse controlezinho. As mesas e cadeiras onde os clientes vão sentar, é importante que sejam higienizadas com álcool sempre que alguma pessoa sair, né? Então, assim que um cliente se levantar de uma mesa, é bom passar, né, borrifar um pouquinho com álcool 70 e passar um paninho, assim como a cadeira ou o balcão que o cliente foi buscar alguma coisa, né? Inclusive as mesas, o pessoal nas lives dos próximos dias vão falar um pouquinho mais em como preparar a cafeteria para receber essa retomada, né? Mas o distanciamento das mesas acho que é um dos mais importantes, né? Para evitar aglomerar muitas pessoas. Então, deixar 2 metros de distância entre uma mesa e outra, e entre as cadeiras da mesma mesa, 1 metro de distância. Aqui no Luca, por exemplo, é difícil não comentar a experiência que a gente está tendo aqui, né? Que aqui a gente já reabriu. A gente tirou 50% das mesas, deixou elas bem espalhadas e com um álcool gel em cada mesa, né? Para todo mundo se sentir bem seguro, assim. Os lixos é bom sempre remover com bastante frequência, principalmente
se tem muitos descartáveis, né, no ambiente, remover com mais frequência do que o normal. Como a Andrea tinha falado sobre o uso dos celulares, né? Tudo que é de uso eletrônico, que muitas pessoas colocam à mão, é bom plastificar, colocar um filme, né? Para você não ter medo de limpar com bastante álcool, né? E isso é bom também, você consegue tirar no final do dia e no próximo turno já dá para colocar um plastiquinho novo, né? Mas é só para evitar que fique algum utensílio que seja muito tocado por várias pessoas que pode transmitir alguma coisa, né? Sobre ventilação, é bom a gente priorizar sempre a ventilação natural, né? Então, abrir janelas, portas, deixar tudo bem aberto para circular o ar. Quando não é possível, se só tem ventilação por ar-condicionado, é possível fazer a higienização dos filtros, dos aparelhos, né? E inclusive é bom comunicar isso para as pessoas que transitam ali para se sentirem seguras, né? A gente também tem que transmitir a segurança para o cliente se sentir acolhido. Sobre a limpeza dos banheiros, é bom a gente redobrar a frequência de limpeza dos banheiros, porque vai ter muito mais gente frequentando, principalmente para lavar as mãos, né? Então, se você já tem um cronograma de limpeza diário, é bom dobrar isso, né? Então, sempre dá uma checada se tem papel toalha disponível, se tem sabonete disponível, e passar álcool ou solução clorada nas áreas que são mais tocadas, né? Maçaneta, o trinco da torneira, o vaso sanitário, e quantas vezes forem necessárias para estar tudo sempre limpinho, né? E álcool gel em todos os lugares de convivência, né? Principalmente na entrada, na área do caixa e no balcão, né? Aqui no Luca a gente deixou um em cada mesa, sempre tem um disponível, né? Mas claro que sempre melhor lavar as mãos do que usar álcool gel, né? Pode passar, Ju. Quanto aos utensílios. Nesse momento, a gente sempre prefere os utensílios descartáveis, né? Para não ter algum risco de contaminação. Quando não é possível, a gente pode usar os utensílios bem higienizados, né? Então, se possível, embalar eles em saquinhos plásticos individualmente ou deixar eles num lugar protegido. Os canudos, principalmente, agora estava em alta os canudos de metal, não descartáveis, né? Agora, esse não é o momento de usar eles. Então, ou não usar canudo, ou se for preciso, preferir uma colher ou um bastão, alguma outra coisa que seja mais fácil de ser higienizada, né? Algumas limpezas específicas, como limpeza de caixa d'água, que é feita semestralmente, ou de exaustores, máquina de gelo, que requerem uma equipe especializada para fazer isso, ou um técnico, é bom que sejam feitas antes da abertura da cafeteria, né? Só para evitar que acumule muitas pessoas no mesmo espaço. Camila, nosso tempo está encerrando, a gente tem 1 minuto, Tá. infelizmente. Pode passar. Só para finalizar aqui, a higiene dos alimentos também é feita como normalmente, né? Então, sempre não apenas lavar o alimento, mas também sanitizar ele com algum produto específico, né? E manter ele em ambientes seguros. Então, em temperatura baixa dentro da geladeira ou aquecido numa temperatura alta que evite a proliferação de micro-organismos, né? E aqui o importante é evitar a contaminação cruzada de alguma coisa que possa estar contaminada com algo que já está limpo, né?